I couldn't help but wonder. E se a Carrie Bradshaw tivesse investido em vez de comprar sapatos, onde ela estaria hoje? Aqui está o cálculo. Ela própria diz que gastou ao longo de anos $40.000 em Manolos, só em sapatos. Isso sem contar o resto do closet, sem contar os Cosmopolitans, sem contar o aluguel atrasado e crises financeiras. $40.000 investidos em Bitcoin em 2014, quando ele já existia e já era possível comprar, valeriam no pico de 2021 algo em torno de $22 milhões. Mas, antes que você pense que esse episódio é sobre parar de comprar sapato, não é. Esse episódio não é sobre você economizar no café ou usar esmalte genérico. Isso é conselho de austeridade disfarçado de sabedoria financeira. E é, francamente, um argumento que foi feito por pessoas que nunca entenderam o que a Carrie realmente representa. Esse episódio é sobre algo mais interessante. A diferença entre gastar com identidade e gastar com vazio. Entre consumo que enriquece sua vida e consumo que preenche um buraco que nenhuma compra vai tapar. E sobre como esse discernimento específico é a habilidade financeira mais importante que ninguém vai te ensinar. I could help but wonder, e se a questão nunca tivesse sido quanto você gasta, mas no quê? Oi, eu sou a Luísa e você está ouvindo De Repente Web3, podcast que fala um pouquinho sobre tecnologia, dinheiro e o futuro com o mesmo nível de seriedade e reverência que o tema merece. Se você chegou agora, seja bem-vinda. Se você está acompanhando os episódios desde o início, hoje esse é um pouco diferente dos outros. Mais pessoal, mais comportamental, mais sobre a relação que a gente tem com o dinheiro do que sobre o protocolo ou o blockchain. O episódio de hoje usa Sex and the City, especificamente a Carrie, não como referência, mas como estudo de caso genuíno sobre algo que a literatura de Behavioral Finance chama de identidade de consumo. O que compramos, por que compramos, e a diferença crucial entre compra que tem significado real e compra que é ansiedade com preço. Vamos ter dados sobre comportamento de consumo e investimento e uma análise que eu prometo que vai mudar como você pensa sobre sua próxima compra. Não para te fazer parar de comprar, mas para te fazer comprar com mais consciência. E vai ter, inevitavelmente, uma conversa sobre como tudo isso se conecta com cripto e investimento. Vamos lá? Eu vou citar a Carrie Bradshaw bem diretamente. Em Sex and the City, quando confrontada sobre não ter dinheiro para dar entrada no apartamento, enquanto tinha um closet cheio de Manolos, ela diz: "Eu gosto do meu dinheiro bem onde eu consiga ver, pendurado no meu closet." É uma frase hilária, já gerou vários memes durante décadas e também é, se você olhar com atenção, uma confissão sobre relação específica com dinheiro que merece mais do que risada. Ela não tá dizendo que é irresponsável, mas tá dizendo que o closet é onde o dinheiro dela faz sentido pra ela, onde ela vê o valor, onde o investimento dela se torna identidade visível, tangível e usável. O apartamento, abstrato. Patrimônio, só conceito. Aposentadoria, futuro que não consegue visualizar. E o Manolo, ela troca, usa, sente, o valor é imediato, sensorial, presente. E isso não é irracionalidade, é um tipo específico de relação com valor que a psicologia econômica estuda há décadas. Desconto temporal hiperbólico, a tendência humana universal de valorizar o presente de forma desproporcionalmente maior do que o futuro. Em linguagem simples, R$ 100 hoje parecem mais reais do que R$ 200 daqui a 10 anos, mesmo que os R$ 200 sejam matematicamente melhores. A Carrie não é exceção. Você também faz isso, eu também faço, todo ser humano faz, em alguma medida. O que muda, o que separa quem constrói patrimônio de quem não constrói, não é a ausência desses viés, é consciência dele, é construção de sistemas que compensam por ele. Mas tem uma camada mais interessante nessa citação que eu quero explorar antes de entrar na solução. A Carrie foi criada numa época, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, em que o consumo feminino era ao mesmo tempo celebrado e criticado de formas muito específicas. Era celebrado do tipo, você trabalhou duro, ganhou dinheiro, pode gastar. A Carrie era uma freelancer de sucesso morando em Nova York, vivendo nos seus próprios termos. O Manolo era o símbolo dessa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que ela aparecia com a conta atrasada, uma crise financeira ou pedido de dinheiro emprestado, havia uma mensagem implícita de que o consumo feminino era frívolo, irresponsável e inerentemente problemático. E aqui está o que eu acho mais importante de dizer com clareza. O problema da Carrie não era gostar de sapato. O problema era a ausência de um segundo pilar, algo além do consumo imediato que também construísse valor ao longo do tempo. Ela tinha o pilar do prazer presente bem desenvolvido. Lindo, aliás. Ela sabia se vestir, escolher, apreciar. O que ela não tinha era o pilar do futuro. E isso não é defeito de caráter feminino. É a educação financeira que simplesmente não estava disponível para ela, ou que estava disponível numa linguagem que não fazia sentido dentro do contexto da vida dela. Esse episódio não é sobre você parar de ser a Carrie, é sobre você ser a Carrie e ter um segundo pilar que ela nunca teve. Vou fazer uma distinção aqui para ajudar você a mudar como pensa sobre cada compra que faz. Não é uma distinção entre necessidade e luxo, não é uma distinção entre barato e caro, é mais sutil e mais importante do que isso. É a diferença entre consumo de identidade e consumo de vazio.
No consumo de identidade, é você comprar algo que genuinamente alinha com quem você é ou com quem você está se tornando. Que você vai usar, que vai durar, que cada vez que você veste, usa ou vê, sente que foi a decisão certa. Não precisa ser só barato, pode ser um perfume, mas pode ser uma bolsa que você vai carregar por 10 anos. Pode ser uma viagem que muda a sua perspectiva. O critério não é o preço, é o quanto aquela coisa realmente pertence à sua vida versus o quanto foi impulso. Já o consumo de vazio é quando você compra para preencher algo que não é preenchível com compra. Quando você compra porque está entediada, ansiosa, com inveja, querendo aprovação, querendo sentir que tem controle sobre algo quando o resto da sua vida parece fora de controle. Você conhece a diferença, vai? Todo mundo conhece. Você sabe quando abre o app da Amazon, da Shopee ou do Mercado Livre 11 horas da noite sem ter nada específico que precisa. Você sabe quando tá comprando a quarta versão de algo que sabe que já funciona. O consumo de vazio não é sobre ser frívola, é sobre ser humana, com mecanismos de regulação emocional que se fixaram em consumo porque consumo é fácil, acessível e dá uma dopamina real, mesmo que temporária. O consumo de identidade no longo prazo raramente é onde estão os maiores vazamentos financeiros. Você compra bem, usa e não se arrepende. O consumo de vazio é onde o dinheiro some sem deixar rastro que você valorize. Você olha pro extrato e não consegue lembrar metade das coisas. Você tem gavetas cheias de coisas que nunca usa. Você tem um aplicativo de delivery com pedidos que você faria diferente hoje. Uma pesquisa da Northwestern Mutual identificou que o maior arrependimento financeiro de alguns americanos não era não ter economizado mais em abstrato, era ter gasto dinheiro em coisas que não trouxeram valor real. A distinção que as pessoas faziam quando pedidas para detalhar era exatamente essa: compras que pareciam uma boa ideia no momento versus compras que foram uma boa ideia de verdade. A Carrie era excelente no consumo de identidade, realmente amava sapatos e eles realmente faziam parte de quem ela era. Ela realmente usava e apreciava. O problema era o consumo de vazio que também existia. Compras por ansiedade amorosa, pressão social, compras porque algo estava na promoção. Ela misturava um pouco dos dois, e sem separar, sem ter consciência dessa distinção, não conseguia entender porque o dinheiro nunca ficava. Vou te dar uma ferramenta simples e a gente vai chamar de teste de 48 horas da Carrie. Antes de qualquer compra não urgente, acima de um valor que faz diferença para o seu orçamento, você que define aí o número que faça sentido, você espera 48 horas. Não porque você não merece, não porque luxo é errado, mas porque 48 horas é tempo suficiente para separar o que você vai usar e amar do que foi impulso emocional com crédito. Se depois de 48 horas você ainda quiser, compra. Com mais prazer ainda, aliás, porque você sabe que não é reativo. Se depois de 48 horas você esqueceu ou a urgência sumiu, você acabou de descobrir que o consumo era vazio. E aquele dinheiro pode ir para outro lugar. Não é sobre austeridade, é sobre intenção. Sobre ser a Carrie do closet com curadoria, não a Carrie do closet acumulado. Vamos fazer um exercício completo. Não o cálculo Bitcoin de 40 mil dólares, esse foi o impacto no Cold Open e não reflete a realidade de ninguém. Mas vamos fazer um cálculo possível e que pode refletir a vida real. Imagina que a Carrie tivesse separado, desde o início da carreira dela como colunista, R$500 por mês para investir. Não parando de comprar sapatos, não mudando o estilo de vida, só adicionando esse segundo pilar. R$500 por mês durante 20 anos, com retorno médio anual de 12%, que é aproximadamente o que o Ibovespa entregou historicamente, mas com algumas variações, resultaria em aproximadamente 494 mil ao final do período. Quase R$500 mil, sem mudar estilo de vida, sem austeridade e sem cortar café. Agora, imagina que parte desse investimento fosse em criptoativos. Não a carteira inteira, mas uma fração, digamos que 10%. R$50 por mês em Bitcoin de 2015 a 2025, comprando mensalmente, independente do preço, que é uma estratégia que a gente chama de DCA, Dollar Cost Averaging, resultaria em algo entre 20 e 50 vezes o valor investido, dependendo do momento exato de entrada e saída. Não tô prometendo esse mesmo retorno para o futuro. Não sei o que vai acontecer. Tô só te mostrando que o segundo pilar não precisava substituir o closet inteiro, precisava existir do lado dele. A Carrie na última temporada e até nas continuações ainda estava dependente de homens por estabilidade financeira, de formas que contradiziam completamente a narrativa de independência que o show vendia. Ela dependeu do Big, dependeu do Aidan, e quando as relações terminavam, a estrutura financeira dela desmoronava. Não porque ela não era inteligente, porque ela não tinha construído uma estrutura que fosse só dela, paralela às relações, invulnerável a elas. Patrimônio próprio é autonomia, não no sentido de que você não precisa de ninguém, mas no sentido de que você escolhe com quem você fica por razões que não incluem necessidade financeira. Você fica com quem você ama, você sai de onde não quer estar, você não racionaliza relacionamento ruim porque não pode se dar ao luxo de sair. Isso não é abstrato, é uma liberdade concreta.
E para quem pensa que é tarde, a Carrie entrou em crise financeira depois dos 40 em algumas versões da narrativa, mas o conceito de investimento não tem data de validade. R$ 20 por mês durante 15 anos é melhor do que R$ 0 durante 15 anos. Sempre, sem exceção. Começar pequeno bate não começar esperando o momento perfeito ou o valor ideal. A Carrie entendia de qualidade de moda de um jeito que a maioria das pessoas não entende. Sabia a diferença entre o sapato que vai durar 10 anos e um que vai durar só uma estação. Ela sabia identificar o que era tendência passageira e o que era clássico. Ela fazia escolhas com base em longevidade de valor, não só em preço de compra. Essa é exatamente a mentalidade certa para pensar em investimento em cripto. Na moda existem basicamente 3 categorias de produto. Fast fashion, barato, de alto volume e meio descartável, vai. Você usa uma vez, enjoa, estraga e joga fora. Satisfação imediata, vida curta, acúmulo de lixo no closet. Peça de temporada de marca mid-range. Elas não são descartáveis, né? Têm qualidade razoável, mas seguem a tendência. Em 2 ou 3 anos podem parecer datadas. Bom custo-benefício para um momento específico. Peças de investimento. Clássicos bem feitos, de materiais que duram, de corte que não envelhece. O blazer perfeito. A bolsa que você vai usar por 15 anos. O manolo que a Carrie usaria para sempre se não quebrasse o salto. Em cripto, essa taxonomia existe com mais clareza do que a maioria dos influencers de cripto vai te dizer. Fast fashion de cripto, tokens de hyping sem fundamento, projetos lançados para capturar a atenção momentânea, moedas de meme sem utilidade, alta emoção, vida curta, potencial de perda total, o equivalente a comprar algo que já está passando de moda. Mid-range de cripto, protocolos com caso de uso real, mas ainda em desenvolvimento, tokens de governança de projetos em crescimento, aposta em Layer 2 específicos. Tem substância, tem risco, fazem sentido como parte pequena de carteira se você entende o que está comprando. Peças de investimento de cripto. Bitcoin e Ethereum. Os clássicos. 16 anos de histórico no caso do Bitcoin. Infraestrutura que continua sendo construída. Adoção institucional crescente. Não vão triplicar em 3 semanas e exatamente por isso são uma base sólida que todo o resto é construído sobre. A Carrie não comprava fast fashion. Ela preferia uma peça boa a 10 medíocres. A mentalidade dela aplicada ao investimento diria: menos tokens de hype, mais exposição a ativos com histórico e fundamento. Menos emoção de curto prazo, mais construção de posição ao longo do tempo. E tem mais uma coisa que a Carrie entendia sobre moda que se aplica perfeitamente aqui: o custo por uso. Uma nola de R$ 2.000 que você usa 300 vezes ao longo de 10 anos tem custo por uso de R$ 6,60. Uma sandália de R$ 200 que você usa 5 vezes e quebra tem custo por uso de R$ 40. O caro pode ser mais barato, o barato pode ser mais caro. Em cripto, a versão dessa conta é: Bitcoin a $20.000 que vai a 100 mil ao longo de 4 foi retrospectivamente barato. Token a 0,01 centavo que vai a zero foi, retrospectivamente, o pior investimento da carteira, independente de parecer acessível na entrada. Preço de entrada não é o que determina se foi bom ou ruim. O valor entregue ao longo do tempo é o que determina. Isso não é uma promessa de que o Bitcoin vai subir, tô dando um histórico com ilustração de princípio. O futuro é incerto, como o episódio anterior sobre a Ellie Woods já cobriu esse detalhe. Mas a estrutura de pensamento, custo por uso, qualidade sobre quantidade, clássico sobre hype, é transferível e é poderoso. Sex and the City tinha 4 personagens principais por uma razão. Elas representavam arquétipos diferentes de mulher, de relacionamento e de vida. E eu não consigo deixar esse episódio passar sem falar das outras 3, porque elas também têm relações com o dinheiro muito distintas. E reconhecer qual das 4 você é, ou qual combinação, é um exercício de autoconhecimento financeiro genuíno. Charlotte York, a perfeccionista conservadora. A Charlotte vem de uma família de Connecticut, foi ao museu de arte, casou bem e tem uma relação com o dinheiro que é sobre segurança e aparência de estabilidade. Ela não gasta como a Carrie, mas também não investe de forma ativa. Ela confia em estruturas estabelecidas, marido com dinheiro, apartamento comprado, poupança conservadora, e o risco da Charlotte é a concentração de patrimônio em poucos ativos, geralmente o relacionamento e o imóvel. Quando o casamento com o Trey não funcionou, a estrutura financeira também entrou em crise. Ela não tinha construído uma independência paralela. Em investimento, a Charlotte seria super conservadora. CDB, tesouro direto, nada que cause desconforto. Protetora do que tem, pouco exposta ao novo. Miranda Hobbs, a pragmática construtora. A Miranda é advogada, ganha bem, gasta conscientemente e pensa no longo prazo. De todas as 4, ela é a que mais se aproxima de uma relação saudável com o dinheiro. Pensa em patrimônio, em carreira, em previdência. Só que o risco da Miranda é que o trabalho dela é o único pilar. Ela constrói bem, mas às vezes o esforço de construção consome a vida. E ela pode ter dificuldade em aceitar que riscos calculados fazem parte da construção de patrimônio. Pode ficar tão conservadora na execução que perde oportunidade. Em investimento, a Miranda pesquisaria muito, entraria de forma calculada e provavelmente teria o melhor resultado das 4, mas talvez perdesse algumas oportunidades por excesso de análise.
Samantha Jones, a maximizadora de presente. A Samantha é uma PR bem-sucedida, ganha muito, gasta muito e vive completamente no presente. O dinheiro dela é ferramenta para experiência. Viagem, restaurante, presentes para si mesma, independência total. Mas a Samantha corre o risco porque tem alto consumo de alto padrão sem estrutura no longo prazo. Quando ela ficou doente, ficou evidente que não tinha construído rede de segurança proporcional à sua renda. Em investimento, a Samantha estaria com alta convicção em ativos de alto crescimento. E provavelmente seria boa nisso porque tem tolerância a risco. O problema seria consistência. Ela pode sair da posição quando fica entediada, não quando os fundos recomendam. E a Carrie é a nossa identitária. Carrie gasta com expressão de identidade. O closet não é acúmulo, é quem ela é. O problema a gente já cobriu. Falta segundo pilar. Em investimento, a Carrie precisaria de produtos que ela conseguisse visualizar, que fazem sentido na narrativa de vida dela. Não uma aposentadoria em 30 anos. Isso é abstrato demais. Mas liberdade de não depender de ninguém. Isso ela entende. Capacidade de recusar projeto que não quer. Isso ela entende. Se o investimento tivesse esse framing, ela estaria dentro. Qual das 4 você é? Provavelmente uma combinação, provavelmente diferente dependendo do momento da vida. Mas reconhecer o padrão e especialmente reconhecer o risco específico dele é o começo de uma relação mais intencional com o dinheiro. A Charlotte construi independência paralela ao relacionamento, sempre. A Miranda permite-se tomar risco calculado. Análise infinita também tem custo. A Samantha cria sistema de investimento automático que não depende da sua atenção constante. Seu maior inimigo é o tédio. Carrie conecta investimento à narrativa de liberdade, não de austeridade, e cria um segundo pilar. Ok, vamos pro recap para tornar tudo isso concreto. O que a Carrie com o segundo pilar faria? Como você começa a construir esse segundo pilar sem precisar mudar quem você é? Passo 1. Nomeie o porquê, não o quanto. A maioria dos conselhos financeiros começa com economize X% da sua renda. Isso não funciona para a maioria das pessoas porque não responde à pergunta anterior. Para quê? Antes de decidir quanto, decida para quê. Liberdade de escolher trabalho, capacidade de sair da situação que não quer estar, viagem que não depende de promoção da empresa, estabilidade que não depende de relacionamento. Quando o porquê é claro e vívido, o quanto fica mais fácil de compreender. E quanto é o suficiente para começar é menor do que você imagina. Passo 2. Automatiza o segundo pilar. O problema da Carrie não era que ela não queria investir. Era que investir exigia uma decisão ativa toda vez. E no dia a dia, com o deadline da coluna, jantar com o Big, crise existencial sobre o Aidan, a decisão ativa não acontecia. Investimento automático, tipo débito automático todo dia 5, ou sei lá, na data do seu salário, direto para a conta de investimento, remove a decisão da equação. O dinheiro vai antes de você ver, você gasta só o que sobra. Isso não é um conselho novo, é um conselho que a maioria das pessoas sabe, mas não executa porque parece que exige uma disciplina constante. A automação substitui isso. Passo 3. Separa por objetivo. Em vez de dinheiro investido como categoria única, separa por prazo e propósito. Tipo aqueles cofrinhos que viraram moda ultimamente aí nos bancos. Por exemplo, a reserva de emergência que vai equivaler a 3 a 6 meses de despesas em ativo de alta liquidez. Não tesouro de longo prazo, não cripto. Dinheiro que você pode acessar sem custo em 24 horas se precisar. Objetivo de médio prazo, de 3 a 5 anos. Pode ser mais arriscado do que a reserva. É aqui que fica o dinheiro para fazer algo específico que você queira. A construção de longo prazo, 5 a 10 anos ou mais. Aqui é onde ativos de maior volatilidade fazem mais sentido. Ações, fundos de renda variável e, se tiver apetite e entendimento, uma fração de criptoativos. Não como aposta de curto prazo, como parte da carteira construída com horizonte suficiente para absorver a volatilidade que o espaço tem. E a fração depende da sua tolerância a risco de entendimento. Para quem está começando, 5 a 10% da carteira total em cripto é uma posição que tem potencial relevante sem comprometer o resto. Passo 4. Aprende o vocabulário do segundo pilar. A Carrie sabia tudo sobre moda. Marcas, corte, tecido, história, onde comprar, como cuidar. Esse conhecimento profundo era o que fazia as escolhas dela tão boas. O segundo pilar perde o mesmo. Não o mesmo volume de conhecimento de uma vez, mas disposição progressiva de aprender. Juros compostos, risco de retorno, diversificação, o que é ativo, o que é passivo. E no contexto desse podcast, o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é DeFi, como avaliar um projeto, o que é volatilidade e o que é mudança de fundamentos. Você está fazendo isso ao ouvir a gente, e tem todos esses episódios já disponíveis. Passo 5. Revisa sem se punir. A Carrie sempre fazia limpa no closet. Toda vez que o armário ficava cheio demais, ela revisava. O que não usava mais, o que não servia mais, o que não era mais para ela. Carteira de investimento pede o mesmo. Uma vez por semestre, olha o que tem, avalia se ainda faz sentido, ajusta. Não toda semana, não toda notícia ruim do mercado. Uma vez por semestre está suficiente.
com calma, com o porquê na cabeça. Uma última coisa sobre a Carrie e dinheiro, que eu acho que é o coração de tudo. No final da série, a Carrie encontrou o que queria. E o que ela queria não era o apartamento, não era a conta bancária. Era a liberdade de ter a vida nas suas próprias condições. O segundo pilar não é sobre ter dinheiro abstrato, é sobre ter liberdade concreta. E liberdade concreta começa com R$ 50 automático todo dia assim. I couldn't help but wonder. E se a questão financeira mais importante nunca tivesse sido quanto você gasta, mas em quê? E em qual intenção? 1. Consumo de identidade e consumo de vazio são categorias diferentes, e confundir os dois é onde o dinheiro some sem deixar rastro de valor. O teste das 48 horas da Carrie é a ferramenta mais simples e mais eficaz que existe para separar os dois antes de gastar. 2. O segundo pilar, investimento paralelo ao consumo, não substitui seu closet. Existe do lado dele e começa com qualquer valor de forma automática conectado ao porquê que faz sentido para você. Liberdade, autonomia, opção de escolha, não aposentadoria com conceito abstrato. 3. Em cripto, a mentalidade de modo de qualidade se aplica diretamente. Clássico com histórico como fundação, posições específicas e bem pesquisadas como peças de statement, especulação de hype como fast fashion que você não precisa. A Carrie saberia a diferença. 4. As 4 amigas têm 4 riscos diferentes. Conhecer o seu é o mapa para ajuste que você especificamente precisa saber. O que eu quero que você faça hoje? Nomeie o seu porquê. Não o quanto vai investir, o porquê. Escreva uma frase, só uma. O que você quer que o segundo pilar te dê que você ainda não tem. Fica com essa frase por uma semana. Ela vai guiar as decisões que vêm depois. Me conta aqui nos comentários qual das 4 amigas você é ou qual a combinação. Compartilha com aquela amiga que você sabe que ter algum tipo de sentimento ao ouvir a parte da Carrie. Ela precisa desse episódio. Avalie a gente no Spotify e deixe seu like se estiver ouvindo a gente pelo YouTube. Um beijo! As informações compartilhadas aqui têm caráter educativo e de entretenimento e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Criptoativo envolve risco significativo. Decisões financeiras devem ser tomadas com base em pesquisa própria e, quando pertinente, com orientação de profissional habilitado.